Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 321º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 29 e 30, livro de Salmo, capítulo 117 e o livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 1 a 13. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 29 e 30. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: O meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Eu o darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: O rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: Ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem. E serão ali um reino humilde.
O Egito se tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Nabucodonosor conquista o Egito. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados, mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe dei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. O Egito será conquistado pela Babilônia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus. Gritem: aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande angústia na Etiópia, quando caírem os feridos no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud e toda a Arábia, os de Cube e os homens da terra da aliança cairão à espada juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão à espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio de terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito. Pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: farei cessar a pompa do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo, com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Atacarão o Egito com suas espadas na mão e encherão a terra de mortos. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e eliminarei as imagens de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Patros uma desolação, porei fogo em Zoã e executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito. A cidade de Sim terá grande angústia, Tebas será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pibesete cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro. Em Táfnis o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá,
e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. O rei de braços quebrados. No 11º ano, no 1º mês, aos 7 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala, para tornar-se forte o bastante para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele. Porém, quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 29. Ezequiel entregou sua primeira mensagem contra o Egito em 7 de janeiro de 587 a.C., cerca de 7 meses antes de Jerusalém ser destruída. O profeta voltou-se para o sul e falou contra o faraó Ofra, que governou o Egito de 589 a 570 a.C., conforme Jeremias 44, versículo 30. A descrição aqui é a destruição de um monstro marinho. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O Senhor comparou Ofra a um monstro, como um crocodilo gigante que vivia no Nilo e considerava o rio como seu. O rio Nilo era tão essencial para a vida do Egito que era tratado como um deus, mas Ofra alegou que foi ele quem criou o rio e que, portanto, o curso da água pertencia a ele. Nesta mensagem, o faraó, o crocodilo feroz, estava vigiando as águas da terra, o Nilo e todos os canais e atacando quem ousasse desafiar suas declarações. Seu maior pecado era o orgulho, conforme versículos 1 a 5, já que pretendia levar o crédito pelo que o Senhor havia criado. Compreendendo o versículo 5, Deus, claro, não ficou impressionado com o crocodilo monstro, nem com medo dele. Ele prometeu apanhar o bicho, colocar anzóis em sua boca para arrastá-lo e fazer os peixes se agarrarem a ele. O povo do Egito, levando-o para fora dos campos, ali ficariam expostos ao sol e pereceriam. Assim se tornariam comida para os animais do campo e as aves de rapina que se alimentavam de carnes putrefatas. Os faraós egípcios eram diligentes na preparação das próprias sepulturas. Contudo, Ofra seria enterrado como um animal morto e desprezado. Que fim triste e humilhante para alguém que dizia ser um deus. A exposição bíblica dos versículos 6 e 7, segundo o pecado de Ofra, foi sua deslealdade a Israel. O Egito era como um junco fraco, no qual não podia confiar. Os judeus nunca deveriam ter recorrido àquela nação em busca de ajuda, mas, uma vez que fizeram isso, os egípcios deveriam pelo menos ter mantido sua palavra. Acontece que eles tinham a fama de fazer promessas e não cumpri-las. Referência em 2 de Reis, capítulo 18, versículos 20 a 21 e Isaías 36, versículo 6. A exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Esta é uma profecia acerca da vinda do exército babilônico para o Egito, onde cumpriria a palavra de Deus e destruiria pessoas e animais, bem como assolaria a terra. Referência a Jeremias 43, versículos 8 a 13 e capítulo 46, versículos 1 a 28. As pessoas seriam mortas ou dispersas e a terra seria deixada, segundo a descrição bíblica, em completa desolação. Referência a Ezequiel 29, versículo 10.
Exposição bíblica dos versículos 13 a 16. Depois de 40 anos, o Senhor ajuntaria novamente os egípcios, espalhados por suas terras, e lhe permitiria estabelecer seu reino. Esse reino restaurado, contudo, não iria recuperar seu antigo poder e glória. Desde então, se tornaria um reino humilde. A exposição bíblica dos versículos 17 a 21. A segunda mensagem de Ezequiel foi dada em 26 de abril de 581 a.C., a última data mencionada no livro de Ezequiel. O profeta incluiu-a aqui porque está relacionada com o Egito, uma vez que Nabucodonosor agiu como um servo do Senhor. Referência a Jeremias 25, versículo 9, capítulo 27, versículo 6, capítulo 43, versículo 19. Ele mereceria sua recompensa. Todavia, os despojos de guerra resultantes da conquista de Tiro não poderiam compensá-lo pelo tempo e pelo trabalho que seu exército havia investido no cerco. Deus determinou então que o Egito provesse o pagamento para o exército babilônico, que havia perdido o cabelo e ficado esfolado durante o cerco. Deus é soberano sobre as nações e pode realizar sua vontade sem destruir a liberdade ou dever delas de lhe prestar contas. Compreendendo o versículo 21, o que tudo isso tem a ver com Israel, o povo de Deus, Ezequiel ainda mencionou uma palavra de promessa para os judeus, assegurando-lhes que chegaria para eles um tempo de restauração em que ele lhes daria nova força para os seus novos desafios. Seja que for que as outras nações possam fazer, o Senhor sempre cuida para que seu povo mantenha o testemunho e cumpra a missão que lhe foi designada na terra. Compreendendo o capítulo 30, esta terceira mensagem sobre o Egito não está datada, mas provavelmente foi entregue na mesma época que a anterior. Ela descreve o juízo do Egito como se fosse uma grande tempestade capaz de abalar as próprias fundações da terra. A exposição bíblica dos versículos 1 a 5. O dia do Senhor, conforme versículo 3, é uma expressão bíblica que descreve qualquer período de juízo divino, como o julgamento do Egito. Ela refere-se especialmente ao tempo de tribulação nos últimos dias, quando o Senhor punirá as nações antes de retornar à terra para estabelecer seu reino. Seja local, como no caso do Egito, seja global, como nos últimos dias, este julgamento compete ao Senhor e ninguém poderá detê-lo ou controlá-lo. A exposição bíblica dos versículos 13 a 19, Ezequiel explicou o que aconteceria e como isso se daria. Aqui ele revela a vasta extensão da ira de Deus. Como resultado do julgamento divino, o poder e o orgulho do Egito seriam destruídos e aquela nação nunca mais chegaria ao esplendor do passado. Os jovens seriam mortos e as moças levadas como cativas. Por isso, a futura geração seria entregue nas mãos do inimigo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 30, trago a exposição bíblica dos versículos 20 a 16. Esta quarta mensagem contra o Egito foi entregue em 29 de abril de 587 a.C. e se refere ao poder militar do país dos faraós sendo esmagado por Deus. Na linguagem bíblica, o braço é um símbolo de poder, mas o Senhor quebraria as armas do faraó e deixaria o Egito desamparado. Ninguém colocaria talas, nem mesmo curativos nas feridas, para sará-las. A primeira quebra aconteceu em Cárquemis, no ano de 605 a.C., quando Nabucodonosor derrotou o faraó Neco, conforme 2 de Reis, capítulo 24, versículo 7, Jeremias 46, versículo 2. Foi em Cárquemis também que o piedoso rei Josias foi morto. A segunda quebra ocorreu quando o faraó Ofra tentou socorrer Judá, enquanto Nabucodonosor atacava Jerusalém, conforme Jeremias 37, versículos 5 e 6. Com os braços quebrados, o Egito não poderia empurrar uma espada, e isso daria um fim à batalha. O faraó Ofra tinha um título pomposo, o braço forte, mas agora esse título não mais lhe caberia. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 117. Salmo de louvor. Louvem o Senhor todos os gentios,
Que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 117, versículo 1.a. Este é o mais curto dos salmos. Ele começa e termina com a seguinte convocação: louvai ao Senhor, conforme a Almeida Corrigida Fiel, pois louvar ao Deus Altíssimo deveria ser uma marca de todo crente hoje, como era dos novos cristãos na igreja primitiva, conforme Atos 2, versículo 47. O primeiro, louvai, no versículo 1, traduz a conhecida palavra hebraica Hallel, origem da palavra aleluia, louve o Senhor. O segundo, louvai, é Shavah, que significa ostentar, exaltar e celebrar. Quando louvamos o Senhor, não apenas lhe falamos sobre sua grandeza, mas também o ostentamos para aqueles que ouvem nossas canções. Adoração e louvor são as ocupações mais sublimes às quais podemos dedicar nossa voz e são as atitudes que irão nos ocupar por toda a eternidade. Compreendendo o versículo 1.b, a palavra traduzida por nações pode ser também interpretada como gentios, ou seja, todas as pessoas que não são de origem semita. A palavra hebraica traduzida por povos se refere às diversas nacionalidades no mundo. Conforme Apocalipse 7, versículo 9, encontramos as expressões toda a terra, todos os povos e similares com frequência no livro de Salmos, conforme Salmos 47, versículo 1, 66, versículo 1, 96, versículo 1, 98, versículos 4 a 100 e o capítulo 100, versículo 1. O povo judeu deveria ser separado dos gentios, mas não a ponto de se isolar deles, pois Deus chamou Abraão para estabelecer uma nação que traria bênção a toda a terra, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3, Romanos 4, versículos 17 e 18 e Gálatas 3, versículo 8. A igreja hoje precisa levar a luz do Evangelho a todo mundo, conforme Atos 13, versículo 47. Paulo citou este versículo em Romanos 15, versículo 11, como parte de sua explicação acerca da relação da igreja com Israel. Os apóstolos e outros cristãos primitivos judeus louvavam ao Senhor entre judeus e gentios, conforme Romanos 15, versículo 9, conforme registro no livro de Atos. Por meio desse testemunho estendido, muitos gentios se converteram a Cristo e louvavam a Deus com os cristãos judeus, conforme Romanos 15, versículo 10, pois judeus e gentios fiéis são um só corpo em Cristo. Referência a Efésios 2, versículos 11 a 22. Compreendendo o versículo 2.a, fomos salvos pela graça, não por nossas boas obras, conforme Efésios 2, versículos 8 a 9, afinal, se não fosse a bondade misericordiosa, amor leal de Deus, ainda estaríamos na escravidão e na morte. Infelizmente, alguns dos líderes judeus tornaram-se orgulhosos por fazer parte do povo escolhido de Deus e começaram a desprezar os outros. Ele até chamava os gentios de cães. Contudo, o povo de Deus hoje pode ser culpado do mesmo pecado quando menospreza os ímpios. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 17. Trago o versículo 2.b. O povo de Deus foi salvo pela fé e vive por ela, mas essa nossa fé não significa nada se não fosse a fidelidade do Senhor que dura para sempre. A palavra traduzida por verdade ou fidelidade significa em hebraico estar firme, ser inabalável. O caráter de Deus não pode mudar e suas promessas não irão mudar, de modo que não precisamos nos preocupar com os sentimentos em nosso íntimo e as circunstâncias ao nosso redor. Não precisamos hesitar em obedecer a Deus quando Ele é rico em fidelidade. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. A vinda do Espírito Santo.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 1 a 13, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Nosso Senhor certamente tinha aqui uma mensagem especial para o seu povo, Israel. No Antigo Testamento, a nação é descrita como casada com Deus e infiel ao seu contrato de união, conforme Isaías 54, versículo 5, Jeremias 31, versículo 32, Oséias 2, versículos 2 e 3. O vinho escoou, e todo Israel havia deixado 6 talhas vazias. Os israelitas mantinham água para sua higiene externa, mas não tinham o que fornecer para lavagem e alegria interiores. Nesse milagre, nosso Senhor trouxe plenitude ao vazio, proporcionou alegria a quem estava em desapontamento e significado interior ao que era apenas aparência exterior, água para lavagens cerimoniais. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Jesus estava acompanhado por sua mãe e 6 discípulos. Talvez esse adicional de 7 pessoas tenha sido o motivo da crise. Se esse fosse o caso, significaria que a festa de casamento descrita era pequena. Há razões para acreditar que a família terrena de Nosso Senhor não era próspera, e é provável que seus amigos também não fossem pessoas ricas. Talvez, então, a falta de vinho decorresse do fato de ser uma festa de baixo orçamento. Exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Nosso Senhor não era um recluso como João Batista, referência a Mateus 11, versículos 16 a 19. Ele aceitava convites para eventos sociais, apesar de seus inimigos usarem essa prática para acusá-lo, conforme Lucas 15, versículos 1 a 2. Jesus participou de experiências normais da vida e as santificou por sua presença. Sábio é o casal que convida Jesus para o seu casamento. Aleluia! Compreendendo o versículo 5, a palavra de Maria aos serventes revela que ela estava disposta a deixar seu filho fazer o que quisesse e que confiava nele para fazer o que era certo. Seria sábio de nossa parte se fizéssemos o mesmo. É interessante notar que foi Jesus e não Maria que assumiu o comando da situação e resolveu o problema. Notemos também que Maria, em momento algum, apontou para si mesma, transferindo toda a autoridade a Jesus. Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. Cada uma das 6 talhas de pedra tinha capacidade para cerca de 20 litros. No entanto, não nos é dito que toda a água delas tinha sido transformada em vinho. A descrição bíblica dá conta de que apenas o líquido tirado pelos servos e servindo aos convivas foi transformado em vinho. A qualidade deste novo vinho era tão superior que o encarregado do banquete o elogiou muito. E é evidente
A família do noivo se alegrou com os elogios recebidos. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Trago o versículo 11. O milagre procurou algum efeito nos discípulos. Ele manifestou a glória de Jesus, conforme capítulo 1, versículo 14. Ele lhes deu uma base mais sólida para a fé, apesar de milagres por si sós serem evidências suficientes para declarar que Jesus é o Filho de Deus, conforme 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 10. O efeito cumulativo de milagres após milagres certamente deve tê-los convencido da divindade daquele rabi. Os discípulos tiveram um começo tímido em sua caminhada de fé, mas ao longo dos meses, aprofundaram sua espiritualidade à medida que conheciam melhor Jesus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba seu alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.